Capítulo 2 Desenvolvendo a confiança. Há 5 anos, Sr. Carnegie, fui até o hotel onde o senhor estava fazendo uma de suas apresentações. Cheguei à porta do salão de conferências, mas parei. Eu sabia que, se entrasse naquele salão e me matriculasse no curso, mais cedo ou mais tarde teria que fazer um discurso. Minha mão, já na maçaneta, gelou. Não consegui entrar. Voltei e saí do hotel. Se, então, eu soubesse como o senhor torna fácil vencer o medo paralisante de enfrentar um auditório, eu não teria perdido esses últimos 5 anos. O homem que proferiu essas reveladoras palavras não falava sentado, a uma mesa ou a uma secretária. Ele estava se dirigindo a um auditório de cerca de 200 pessoas. Era a cerimônia de diplomação de um de meus cursos na cidade de Nova York. À medida que ele falava, iam me impressionando, particularmente sua atitude e sua autoconfiança. Aí estava um homem, raciocinava eu, cuja capacidade como executivo seria tremendamente aumentada pela firmeza e pela confiança recém-adquirida. Como seu professor, eu me sentia deliciado de ver que ele havia aplicado um golpe mortal no medo e não pude deixar de imaginar como esse homem teria sido mais bem-sucedido e mais feliz se a sua vitória sobre o medo tivesse ocorrido 5 ou 10 anos antes. Segundo Emerson, o medo derrota maior número de pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. Meu Deus, o quanto tenho me tornado consciente da amarga verdade desse conceito. Quanto sou grato por, ao longo da minha vida, ter sido capaz de salvar do medo inúmeras pessoas. Quando comecei a dar minhas aulas em 1912, pouco percebia que este treinamento viria a revelar-se um dos melhores métodos já concebidos para ajudar pessoas a eliminar seus medos e seus sentimentos de inferioridade. Verifiquei que o aprender a falar em público é um método da própria natureza para dominar o acanhamento e para a formação da coragem e da autoconfiança. Por quê? Porque falar em público faz com que entremos em uma luta com nossos temores. Durante anos em que treinei pessoas a falar em público, adquiri algumas ideias para ajudar você, leitor, a rapidamente dominar o nervosismo e a desenvolver a confiança em umas poucas semanas de prática. 1. Conheça a verdade sobre o medo de falar em público. Fato número 1. Você não é a única pessoa que tem medo de falar em público. Levantamentos realizados em universidades mostram que 80 a 90% de todos os estudantes matriculados em cursos de oratória sofrem de nervosismo diante da turma no início das aulas. Estou inclinado a acreditar que, no início de meus cursos, este número é maior entre os adultos, quase chegando a 100%. Fato número 2. É útil certa dose de nervosismo. Esse é um meio natural de nos prepararmos para enfrentar os desafios incomuns do dia a dia. Assim, quando você sentir o pulso bater mais rápido e a respiração acelerar-se, não fique alarmado. Seu corpo, sempre alerta aos estímulos externos, está se aprontando para entrar em ação. Se essas preparações físicas forem mantidas dentro de limites, você será capaz de pensar mais rápido, de falar com mais fluência e, de modo geral, de se expressar com maior intensidade do que sobre circunstâncias normais. Fato número 3. Muitos oradores profissionais me asseguraram que jamais perderam completamente o nervosismo diante da plateia. Esse medo está quase sempre presente pouco antes de começarem a falar e poderá persistir durante as primeiras frases de seus discursos. Esse é o preço que pagam esses homens e mulheres por serem como cavalos de corrida e não como cavalos de tração. Oradores que se dizem frios como pedras, em todas as circunstâncias são, normalmente, inflexíveis como uma pedra e tão inspiradores quanto uma pedra. Fato número 4.
A principal causa de você ter medo de falar em público é simplesmente o fato de você não estar acostumado a falar em público. O medo é o filho bastardo da ignorância e da incerteza, diz o professor Robson em The Mind in the Making, A Mente em Ação. Para a maioria das pessoas, o falar em público é uma incógnita e, como consequência, sobrecarrega as pessoas com ansiedade e medo. Para o iniciante, é uma série complexa de situações estranhas, mais complicadas, digamos, do que aprender a jogar tênis ou a dirigir automóvel. Para tornar simples e fáceis essas situações atemorizantes, o remédio é prática, prática, prática. Você verificará, como já aconteceu com milhares e milhares, que o falar em público pode ser uma alegria e não uma agonia, meramente por ir aumentando sua bagagem com um rosário de bem-sucedidas experiências. A história de como Albert Edward Wigan, destacado orador e psicólogo popular, dominou seu medo, tem sido, para mim, uma inspiração desde que a ouvi pela primeira vez. Ele conta como se sentia aterrorizado ante a ideia de falar em público no ginásio durante 5 minutos. À medida que o dia se aproximava, eu adoecia cada vez mais. Sempre que o aterrorizante pensamento me ocorria, todo o sangue me afluía à cabeça, e as maçãs do meu rosto ficavam tão quentes que eu me dirigia à parte de trás do edifício da escola para encostá-la nos frios tijolos da parede, a fim de tentar reduzir o rubor que elas se apossavam. Na universidade foi a mesma coisa. Certa vez, decorei cuidadosamente o começo de uma declamação. Adam e Jefferson se foram. Quando olhei para o auditório, minha cabeça rodava tanto que eu mal sabia onde me encontrava. Consegui dizer em voz entrecortada a frase inicial, declarando que Adam e Jefferson morreram. Não fui capaz de dizer mais nada, de medo que fiz uma reverência. E voltei solenemente para o meu lugar, no meio de grandes aplausos. O reitor levantou-se e disse: "Bem, Edward, estamos chocados com essa triste notícia, mas faremos o possível para superá-la." Em relação às gargalhadas que se seguiram, a morte com certeza teria sido um grande alívio. Fiquei doente durante alguns dias. Certamente, a última coisa que eu poderia esperar era me tornar orador. Um ano depois de se graduar na universidade, Albert Wigan se encontrava em Denver. A campanha política de 1896 estava fervendo com o movimento da Prata Livre. Um dia, ele leu um panfleto que explicava o que propunha os adeptos da Prata Livre. Ficou tão indignado com o que considerou erros e promessas vazias de Bryan e seus adeptos que empenhou seu relógio a fim de conseguir dinheiro suficiente para retornar à sua terra natal, o estado de Indiana. De volta à sua terra, ofereceu-se para falar sobre estabilidade monetária. Muitos de seus colegas da época escolar se encontravam entre os seus ouvintes. Quando comecei, escreve ele, a imagem de meu discurso sobre Adam e Jefferson veio à minha cabeça. Gaguejava e tremia. Tudo me parecia perdido, mas Chauncey Depew dizia com frequência: eu e os ouvintes conseguimos, de alguma forma, sobreviver à introdução. Encorajado, mesmo por esse pequeno êxito, continuei falando, durante o que pareceu 15 minutos. Para minha surpresa, descobri que estivera falando durante 1h30. Como resultado, dentro de poucos anos, me vi ganhando a vida como orador profissional. Não havia ninguém mais surpreso do que eu. Conheci, em primeira mão, aquilo que William James queria dizer com o hábito do sucesso. Sim, Albert Edward Wigan aprendeu que um dos modos mais seguros de dominar o medo devastador de falar perante um grupo de pessoas é aumentar a própria bagagem com um rosário de experiências bem-sucedidas. Você deverá contar com uma certa dose de medo como acessório natural do seu desejo de falar em público e deverá aprender a controlar seu nervosismo diante do auditório para ajudá-lo a proferir um discurso melhor. Se o nervosismo diante do auditório fugir ao seu controle,
e restringir seriamente a eficiência de suas palavras por causar bloqueios mentais, falta de fluência, tiques incontroláveis e demasiados espasmos musculares, não se desespere. Os sintomas não são incomuns em principiantes. Se você se esforçar, verá que o grau de nervosismo não tardará a reduzir-se até o ponto em que se traduzirá numa ajuda e não num obstáculo. Obrigada por me escutar até aqui. Espero que você tenha gostado da leitura. Eu tô amando esse livro. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para saber quando eu postar ele. Um abraço!